Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Learner. Hoje a gente vai se debruçar sobre a sabedoria do Emin Sunim, explorando as coisas que você só vê quando desacelera. Um livro cheio de reflexões, né? Você, nosso ouvinte, compartilhou esse material conosco e ele realmente aborda de tudo um pouco. Desde os relacionamentos mais próximos até o trabalho, as emoções que nos movem, essa busca por sentido na vida. E o fio condutor, o que une tudo isso, é o poder do mindfulness, de desacelerar nesse mundo que corre tanto. É isso aí. A busca por mais calma, mais clareza para lidar com os desafios, aqueles momentos que mudam a perspectiva, mas sem aquela sensação de que a gente está se afogando em informação, né? Exato. E a gente vai justamente explorar os pontos-chave do livro do Sunim, trazendo diferentes ângulos, exemplos que realmente fixam essas ideias. Perfeito. E para começar, acho que vale a pena a gente entender um pouco a história do livro, né? Sim. O Emin Sunim, um mestre zen budista super respeitado, começou compartilhando essas reflexões online e a resposta foi mas tão positiva que ele acabou transformando tudo no livro. Faz sentido. Virou um best-seller na Coreia do Sul, ficou semanas e semanas nas listas, foi traduzido para um monte de idiomas, realmente tocou as pessoas. E a intenção dele com o livro é muito bonita, oferecer companhia em momentos de angústia, de desespero, lembrando a gente de que a gente não tá sozinho nesses perrengues da vida. E a estrutura do livro também é interessante, né? Sim. Ele traz reflexões curtinhas, seguidas de mensagens rápidas, sabe? Incentivando a gente a realmente parar e pensar no que ele está dizendo. Inclusive, ele sugere que a leitura seja lenta, dando tempo para essas ideias realmente se assentarem. Que legal. E hoje a gente vai se aprofundar em alguns capítulos-chave, começando pela ideia do descanso, da pausa e dessa conexão tão forte entre o nosso mundo interior e o mundo lá fora. Daí a gente explora como o mindfulness nos ajuda a lidar com as emoções. Depois, vamos ver os detalhes da paixão, do entusiasmo. E aí partimos para a arte de construir e manter relacionamentos que realmente importam. E para finalizar, a gente amplia o olhar, pensando na vida, no futuro, na espiritualidade, sempre buscando os princípios, sabe? E ilustrando tudo com exemplos reais do livro. Boa. Então, vamos começar com esse primeiro capítulo sobre o descanso. Logo de cara, o Sunim já coloca uma questão fundamental. Quando tudo ao meu redor está indo rápido demais, eu paro e me pergunto, o mundo é agitado ou será que minha mente? Ele já inverte a lógica que a gente está acostumado, né? A gente tende a achar que o mundo é de um jeito e a nossa mente reage a isso. Mas o Sunim, com base nos ensinamentos budistas, aponta para algo muito mais próximo, quase um entrelaçamento. A fronteira entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro é muito mais tênue do que a gente imagina. A grande sacada é que a experiência que a gente tem do mundo é profundamente pessoal, moldada pela nossa mente. E o que é fascinante é essa ideia de que o mundo em si não é feliz nem triste. Esses sentimentos surgem dentro da gente, da nossa experiência subjetiva, e aí a gente projeta eles no mundo. O mundo simplesmente é. Para entender isso de forma mais profunda, a filosofia budista fala da não dualidade, da interconexão entre todas as coisas. Observador e observado não são de fato separados. O Sunim usa uma analogia ótima para ilustrar isso. Ele fala de uma amiga que estava supervisionando uma obra num templo. Ela reparou que, quando o foco era nos azulejos do telhado, era só azulejo que ela via. Aí, quando o foco mudava por piso, era só piso que ela notava. Isso mostra como a mente filtra a nossa percepção, né? A gente só vê aquilo que a gente está prestando atenção. Totalmente. Do universo gigantesco, a mente seleciona uma parte minúscula para focar e naquele momento aquilo vira a nossa realidade. É como se a nossa consciência agisse como um holofote. O livro chega a propor que o mundo existe porque a mente existe, sem consciência, o que seria do universo. É uma ideia profunda, né? Sugere uma verdadeira parceria entre a nossa mente e o mundo. Nossa mente precisa do mundo para se perceber. E o mundo, da forma como a gente o experimenta, depende da nossa consciência. É uma via de mão dupla. Exatamente. Então, aquilo que a gente direciona o nosso holofote mental de forma consistente vai moldando a nossa experiência. A mente tem um poder muito maior na criação da nossa realidade do que a gente costuma reconhecer. E não se trata de querer abarcar tudo. Isso seria impossível e isso aí gerar mais ansiedade. A questão é o poder do foco intencional. Se a gente consegue treinar a mente para escolher onde direcionar a atenção, a gente pode influenciar como a gente experiencia o mundo com base no nosso estado interior. O Sunim compartilha a própria experiência, né? Como monge e professor, com a rotina super corrida, ele se viu constantemente lidando com responsabilidades, demandas, e ele percebeu que a sensação de estar sobrecarregado não vinha necessariamente das demandas em si, mas da turbulência da própria mente. O mundo, ele lembra, nunca reclama de estar ocupado. A sacada aqui é que, muitas vezes, a inquietude que a gente sente é interna, não externa. E aí entra aquele ditado budista que ele coloca no livro. Todo mundo é Buda aos olhos de Buda e porco aos olhos de um porco. É a ilustração perfeita de como nosso estado interior colore a percepção da realidade. Perfeito. Quando a mente está preenchida com alegria, com compaixão, o mundo tende a refletir isso.
Por outro lado, se a mente está dominada por pensamentos negativos, o mundo pode parecer um lugar muito mais sombrio. O ponto central aqui é que, quando a mente encontra paz, o mundo também parece mais pacífico. A gente só experiencia o mundo através do filtro da nossa mente. Uma mente agitada, ansiosa, vai perceber o mundo agitado, ansioso. Já uma mente calma vai encontrar calma nesse mesmo mundo. Entender e trabalhar na nossa mente se torna tão crucial quanto tentar mudar circunstâncias externas. O Sunim usa o exemplo de estar espremido no vagão de metrô lotado. Uma pessoa pode se sentir extremamente irritada, claustrofóbica. Outra pode achar até engraçado não precisar se segurar em nada. É a mesma situação, mas as respostas emocionais são totalmente diferentes. É o poder da perspectiva. Realmente ilustra essa ideia de que não é o evento em si que causa o sofrimento, mas a interpretação que a gente dá a ele. Ele até cita tsunamis e tornados, pontuando que o terror não é só a água ou o vento, mas o que eles pegam e arremessam na gente. É o que a gente agrega ao evento que amplifica o sofrimento. Totalmente. A nossa infelicidade, muitas vezes, vem não só das coisas ruins que acontecem, mas do fluxo constante de pensamentos que a gente tem sobre essas coisas. Quando sensações desagradáveis surgem, o livro nos aconselha a não nos agarrarmos a elas, a não nos perdermos nelas. É observar, permitir que elas passem. A sacada aqui é praticar o desapego em relação aos sentimentos. E ele usa analogias tão gentis e eficazes para isso, né? Como soltar comida grudada na panela só adicionando água e esperando, ou confiar que o tempo cura as feridas naturalmente. É sobre não forçar, permitir que as coisas se desenrolem. O conceito de se sentir satisfeito também é central. Quando a gente cultiva contentamento, a gente consegue se libertar daquela necessidade constante de ter mais. E aí a gente abre espaço para a serenidade, para realmente apreciar o presente, para fazer as pazes com o passado. O insight aqui é que a satisfação é a base da paz interior. E se a gente se encontra numa situação que não pode mudar, o Sunim sugere que a gente mude a perspectiva. Nada, ele lembra, é inerentemente bom ou ruim. Esses são julgamentos relativos. Às vezes, comparar a nossa situação com alguém que a gente considera em situação pior pode trazer um novo olhar mais grato. A grande sacada é o poder de reenquadrar as experiências. A consciência das nossas emoções também é uma ferramenta fundamental. Quando a gente percebe que está estressado, irritado, com raiva, o simples ato de reconhecer o sentimento estou estressado, estou irritado, estou com raiva, já cria um distanciamento crucial. A gente não é mais completamente consumido pela emoção, a gente consegue dar um passo para trás e observar como quem vê as nuvens passando no céu. Esse ato de observação é o primeiro passo para lidar com as nossas respostas emocionais. Ele compara as emoções negativas a toxinas que vão se acumulando no nosso coração. Assim como a gente cuida das toxinas físicas, a gente precisa lidar com as emocionais. E aí entram práticas como exercício físico, conversar com alguém de confiança, praticar meditação da bondade amorosa. A sacada é que o bem-estar emocional exige atenção e cuidado ativo. E para aquelas lembranças persistentes e dolorosas, o conselho é se ancorar no momento presente. Nossos pensamentos tendem a se aquietar quando a gente está plenamente presente. E à medida que os pensamentos se acalmam, as lembranças perturbadoras também, porque, na essência, lembranças são só pensamentos se repetindo na mente. O insight aqui é que a presença pode aquietar o passado. Até algo tão rotineiro como ir trabalhar pode ser encarado com outra mentalidade. O Sunim sugere acordar um pouco mais cedo, ter um momento de quietude e se perguntar como o nosso trabalho, por menor que pareça, contribui para o bem-estar de outras pessoas. Focar nessa conexão pode reacender o senso de propósito. A grande sacada é que encontrar significado no trabalho pode transformar nossa experiência com ele. O livro também aborda um problema bem moderno, o paradoxo da escolha. A gente tem infinitas opções para tudo. Mas essa abundância, muitas vezes, leva à indecisão, à infelicidade. O insight aqui é que mais escolhas nem sempre significam mais felicidade. É verdade. E quando a gente se sente sobrecarregado, angustiado, um dos remédios mais simples e eficazes é dormir o suficiente. O Sunim lembra que depois de uma boa noite de sono, os problemas costumam parecer menores. A sacada é a importância fundamental do descanso físico para a clareza mental. E para ter um sono mais tranquilo, ele sugere que a gente reflita sobre momentos de gratidão, atos de gentileza antes de dormir. Isso ajuda a aquietar a mente, a cultivar a paz. Um insight aqui é que os pensamentos antes de dormir influenciam diretamente a qualidade do nosso descanso. O poder do amor é um tema recorrente nesse capítulo. Com amor no coração, até os aspectos mais ordinários da vida ganham uma qualidade sagrada. O amor cultiva gentileza, não só com quem a gente ama, mas com todas as pessoas que a gente encontra. Sem ele, o mundo pode parecer frio, desconectado. A sacada é que o amor transforma a nossa percepção do mundo. Se abrir para os outros, o livro explica, nos permite ser autênticos, vulneráveis. Desejar o bem para nossos amigos e até para conhecidos não só beneficia eles, mas também traz de volta para a gente sentimentos de amor e proteção. Estar confortável na própria pele, naturalmente, nos torna mais acessíveis. O insight aqui é que a vulnerabilidade cultiva a conexão.
O Sunim descreve de uma forma linda a nossa verdadeira natureza, que vai além da aparência física, dos papéis sociais. É um poço de ternura, de vulnerabilidade, um alicerce de honestidade e autenticidade. É um oceano de consciência e compaixão. Pessoas sábias, ele diz, não resistem ao mundo, elas abraçam a conexão inerente com ele. A sacada é que a nossa natureza essencial é de interconexão. E quando a vida, inevitavelmente, traz decepções, traições, sonhos perdidos, despedidas, o livro enfatiza a importância de parar e se permitir descansar. Se cercar de amigos que nos apoiam, compartilhar os sentimentos, se engajar em atividades leves até viajar, podem oferecer conforto, cura. O insight aqui é a necessidade do autocuidado em momentos difíceis. Criar um espaço de quietude para refletir. Cultivar compaixão conscientemente, mesmo que você não se considere uma pessoa religiosa, pode ser profundamente curador. E, crucialmente, o Sunim destaca a importância do amor próprio, de ser gentil com a gente mesmo, apesar das nossas imperfeições. A sacada é o poder da autocompaixão na cura. O simples ato de escrever as preocupações pode ser surpreendentemente eficaz para libertá-las daquele looping mental. Listar tarefas, mesmo pequenas, pode fazer com que elas pareçam menos assustadoras. O insight aqui é que externalizar as preocupações diminui o poder delas. O livro também dá um conselho prático para lidar com críticas. Aprenda a ignorar a opinião de quem não te conhece de verdade. Críticas, ele sugere, às vezes pode indicar que você está sendo notado, que você está fazendo a diferença. A sacada é ser criterioso em relação a quais opiniões a gente valoriza. Os erros são reenquadrados não como fracassos, mas como oportunidades de aprendizado e crescimento. Encarar essas lições com humildade e gratidão é fundamental para a evolução pessoal. E, no fim das contas, a felicidade muitas vezes não está em grandes conquistas, mas em encontrar paz no presente, em descobrir o humor no dia a dia. O insight aqui é que a felicidade, muitas vezes, se encontra no ordinário. O humor, o Sunim explica, traz leveza, prazer, honestidade, alegria. Ele nos abre para novas perspectivas. Quando a gente está num estado de alegria, a gente fica mais aberto a novas experiências, ao crescimento pessoal. Até levar um pouco de brincadeira para o trabalho pode aumentar nossa eficiência e criatividade. A sacada é o poder transformador da alegria e do humor. O caminho para uma felicidade duradoura passa por não só encontrar um bom trabalho, mas por aprender a gostar, a encontrar satisfação no que a gente faz. Momentos simples como observar uma criança dormindo podem trazer uma profunda sensação de paz. Apreciar os pequenos momentos bonitos ao nosso redor, reservar tempo para ter experiências significativas com quem a gente ama são coisas preciosas. O insight aqui é que apreciar o presente cultiva a felicidade. O Sunim faz um paralelo lindo entre a música e a fala, destacando a importância dos espaços entre as notas, das pausas na conversa. Tirar um tempo para notar esses silêncios pode enriquecer a experiência. A sacada é a beleza que existe na quietude, nas pausas. Quando a gente se depara com decisões importantes, o conselho é confiar na mente subconsciente, dar tempo ao tempo como remédio de ação lenta. A resposta, muitas vezes, surge quando a gente menos espera. E quando as coisas não saem como planejado, evitar a autoculpa imediata. Considera se aquilo simplesmente não era o encaixe certo. O insight aqui é confiar na intuição e evitar a autocrítica desnecessária. Até algo básico como comer uma refeição simples pode se tornar uma prática de mindfulness. Encarar a refeição com um senso de cuidado, de amor próprio. Dar ao corpo o descanso que ele precisa é um presente por todo o trabalho que ele faz por nós. A sacada é tratar o nosso corpo com gentileza e respeito. Libertar as preocupações pode ser tão simples como dar um passeio ao sol, permitindo a liberação de serotonina que melhora o humor. Soltar os problemas sem tentar forçar soluções muitas vezes permite que as respostas surjam naturalmente. O insight aqui é o poder da natureza, do não forçar na resolução das nossas questões. Em vez de buscar conforto o tempo todo para a gente mesmo, o Sunim sugere que a gente encontre consolo em oferecer conforto. Em ouvir o outro, no ato de ajudar, a gente muitas vezes se cura. Em vez de buscar prazeres passageiros, experimentar a abundância pode ser tão simples como presentear a si mesmo e a quem a gente ama com algo bonito, como flores. A sacada é a interconexão entre dar e receber conforto. As decepções são reenquadradas como lições valiosas da escola da vida. Abrir mão da crença rígida de que o nosso jeito é o único certo, de que a gente é o único responsável por fazer tudo acontecer, pode ser incrivelmente libertador. O insight aqui é a sabedoria que se encontra nos nossos desafios. No final das contas, a gratidão cultiva a felicidade ao nos lembrar da nossa interconexão, das coisas boas que a gente já tem. Atos generosos aumentam a nossa alegria, o nosso senso de valor próprio. Até um pequeno ato de gentileza com alguém que está tendo um dia ruim pode melhorar o nosso humor. E agora, vamos para o segundo capítulo. Mindfulness. O Sunim começa abordando um pedido de conselho bem comum. Como lidar com emoções negativas fortes, como raiva, ódio e inveja. O que é interessante aqui é que ele destaca que o próprio ato de reconhecer esses sentimentos e buscar ajuda já é um passo enorme. Indica um nível de autoconhecimento crucial para a mudança. Muita gente simplesmente é levada pelas emoções sem parar para entendê-las.
O insight aqui é que a consciência é o primeiro passo para a regulação emocional. Exatamente. A pessoa que busca ajuda já está naquele momento consciente da turbulência interna. Mas quando essas emoções negativas aparecem, a nossa reação imediata é tentar suprimi-las, fugir delas, em vez de realmente compreendê-las. E o livro destaca como tentar controlar as emoções negativas pode ter o efeito contrário. Quanto mais a gente luta contra elas, mais fortes elas podem ficar, ou elas podem ser momentaneamente reprimidas só para voltarem com mais força depois. A analogia de tentar empurrar o sedimento para baixo numa aquária perfeita, só serve para turvar tudo. O insight aqui é que a resistência pode amplificar as emoções negativas. Então, em vez de tentar suprimi-las, como a gente faz para realmente entender essas emoções? O Sunim sugere que a gente separe a energia bruta do sentimento do rótulo que a gente dá a ele. Raiva, ódio. E aí observar essa energia calmamente até que ela naturalmente se transforme. A chave é não se prender à história que a mente cria em torno da emoção, mas se concentrar na sensação pura. Enquanto o rótulo pode permanecer o mesmo, a energia por trás dele está em constante mudança. O insight aqui é que as emoções são fluidas, não fixas. Ao se desapegar do rótulo e focar na sensação bruta, a gente começa a ver que a emoção negativa é, na verdade, temporária e que ela vai mudar sozinha sem a gente precisar forçar. O Sunim aconselha a gente a ser como um espelho, refletindo a emoção sem julgamento, sem se envolver. Observar a raiva, por exemplo, sem deixar que ela te consuma. Observar sem adicionar sua narrativa, sem reagir impulsivamente. Você pode perceber que a raiva vai se transformando, talvez revelando um sentimento mais profundo por baixo, ou simplesmente se dissipando. E se outra emoção surgiu, o mesmo princípio se aplica. O insight é que a observação sem julgamento permite que as emoções se transformem. O livro enfatiza a eficácia de abrir mão das nossas ideias preconcebidas e observar algo em silêncio para realmente compreendê-lo. Em vez de pular de cabeça nas águas turbulentas das emoções e tentar controlá-las, a gente deveria dar um passo para trás, observar e permitir que elas se acalmem e se transformem naturalmente. O Sunim cita o Jiddu Krishnamurti. Atenção pura, sem julgamento, é a forma mais elevada não só da inteligência humana, mas também do amor. É esse tipo de observação gentil, atenta, que nos permite testemunhar a energia em constante mudança, conforme ela se manifesta no espaço da nossa mente. O insight aqui é o poder da atenção sem julgamento. Alguém pode se perguntar, qual o benefício de só observar? Não é fugir do problema. Mas o Sunim argumenta o contrário. A verdadeira observação é sobre encarar a realidade com autoconhecimento sem ser levado pelas reações. É isso aí. Em vez de ser jogado para lá e para cá por uma emoção, a gente se torna consciente do que realmente está acontecendo dentro da gente. E ao fazer isso, a gente percebe que as emoções negativas não são fixas. Elas surgem e desaparecem na nossa consciência independentemente da nossa vontade. O insight é que as emoções são impermanentes e não são inerentemente nós. A partir do momento que a gente reconhece isso, a gente não se deixa abalar tão facilmente pelas emoções negativas. A gente consegue vê-las como nuvens passageiras, não como partes essenciais da nossa identidade. O Sunim dá um conselho poderoso. Faça amizade com as suas emoções, não lute contra elas. O livro, então, aborda a interconexão do sofrimento. Se você está consumido por um desejo de vingança porque está sofrendo, você só enxerga a sua própria dor. Mas se você conseguir dar um passo para trás e olhar mais profundamente, pode perceber que a pessoa que te causou dor provavelmente também está sofrendo de alguma forma. O insight é que compreender o sofrimento do outro pode amenizar a nossa raiva. O Sunim usa a imagem poderosa do coração tendo dois moradores em potencial. Adolf Hitler, representando a insegurança e o medo, e Madre Teresa, representando o amor e a conexão. Todos nós temos a capacidade para ambos. Ninguém é consistentemente bom ou mal. O moralista que é rápido em julgar os outros, o livro sugere, muitas vezes não enxerga as próprias falhas. E quando alguém critica outra pessoa, por mais que pareça justificado na superfície, muitas vezes isso vem do crítico não estar recebendo o que deseja. O insight é que o julgamento geralmente reflete nosso próprio estado interior. A gente também deve ter cuidado para não ser influenciado facilmente por alguém que vive atacando os outros por medo. E o Sunim faz um alerta sábio sobre a fofoca. Por mais que pareça bom no momento, ela se espalha rapidamente e pode facilmente voltar para nos prejudicar. O insight aqui é o potencial de dano da negatividade e da fofoca. A razão pela qual podemos perceber alguém como puramente compassivo ou sábio, explica o Sunim, pode ser um reflexo da nossa própria compaixão e sabedoria interior. E a admiração de pessoas que não nos conhecem bem geralmente é baseada numa imagem idealizada, não em quem realmente somos. O insight é que as nossas percepções dos outros são, muitas vezes, projeções do nosso próprio mundo interior. O livro, então, se aprofunda no conceito budista do vazio. Tudo, seja um objeto físico, um pensamento, um sentimento, surge do vazio, toma forma, muda e eventualmente retorna ao vazio. Os buscadores da verdade duradoura devem olhar além dessa natureza sempre mutável
e se tornarem conscientes daquele que está observando essa impermanência. O monge mais respeitado, de acordo com o Sunim, não é necessariamente aquele que parece mais santo ou que dá os melhores sermões. É aquele cujas ações incorporam seus ensinamentos, que não tem arrogância e que prioriza o bem-estar da comunidade. A espiritualidade, o livro sugere, deve ser vivida em conexão com os outros. O insight é que a verdadeira espiritualidade se reflete nas nossas ações e na nossa conexão com os outros. Verdadeiros buscadores, o livro enfatiza, podem aprender com qualquer pessoa, até mesmo com aqueles que os criticam ou insultam. Aqueles que desafiam a gente podem, na verdade, ser professores espirituais disfarçados, nos impulsionando a crescer. Uma verdadeira medida de paz interior é não ser afetado por elogios nem por críticas. O insight aqui é que a sabedoria pode ser encontrada em lugares e em pessoas inesperados. As nossas emoções são imprevisíveis como o clima. No momento, estamos chateados com uma crítica. No outro, estamos orgulhosos de um elogio. A menos que reconheçamos a consciência estável e imutável por baixo da superfície dessas emoções passageiras, continuaremos à mercê delas. O insight é que existe uma presença mais profunda e imutável dentro de nós, além das emoções. É a atitude de um praticante espiritual avançado, sugere o Sunim. É viver como se estivesse sozinho em uma multidão, e como se estivesse numa multidão quando está sozinho, mantendo a disciplina interior independentemente das circunstâncias externas. Um bom professor espiritual espera pacientemente que os alunos amadureçam, não impõe seus ensinamentos e permite o crescimento individual. O insight aqui é a importância da estabilidade interior e da orientação paciente. Assim como conversas profundas e honestas criam uma forte conexão com os outros e trazem felicidade, podemos experimentar essa mesma conexão profunda com nós mesmos através da autoaceitação e da compreensão da nossa própria natureza iluminada. Isso, diz o livro, é uma fonte de felicidade e liberdade incomensuráveis. O insight é que a autoaceitação leva a uma profunda paz interior. Quando a gente se sente para baixo, o conselho é simplesmente observar o sentimento sem tentar mudá-lo. Ele vai mudar naturalmente, como observar uma árvore balançando ao vento ou um rio fluindo. Observar os sentimentos como se eles pertencessem a outra pessoa. Mesmo alguns momentos dessa observação desapegada podem alterar a intensidade e a qualidade deles. O insight aqui é o poder da observação desapegada para lidar com emoções difíceis. Os sentimentos muitas vezes surgem de condições que estão fora do nosso controle, assim como não podemos controlar o clima ou o humor de outra pessoa. Eles são temporários, como nuvens que passam pelo céu e eventualmente se dissipam sozinhos. O insight é que as emoções são transitórias e condicionadas. O perigo está em levar esses sentimentos para o lado pessoal e em se identificar com eles como se eles definissem quem somos. Lembre-se, o Sunim nos recorda você não é os seus sentimentos, nem as histórias que sua mente conta sobre eles. Você é a vasta consciência silenciosa que testemunha esses sentimentos indo e vindo. O insight principal é que somos a consciência por trás das emoções, não as próprias emoções. Quando nossa atenção está voltada para fora, ela é jogada de um lado para o outro pelas distrações do mundo. Mas, quando voltamos o nosso foco para dentro, podemos encontrar o nosso centro e descansar em um estado de tranquilidade. O insight é que a paz interior é encontrada voltando nossa atenção para dentro. Uma pergunta comum na meditação é como esvaziar a mente. O Sunim explica que a própria tentativa de esvaziar a mente já é um pensamento. Em vez de tentar se livrar dos pensamentos, simplesmente observe-os conforme eles surgem e desaparecem. Nessa consciência, a mente naturalmente se torna quieta e clara. O insight é que a quietude surge através da observação dos pensamentos sem julgamento. Enquanto as nossas mentes são naturalmente atraídas para o mundo exterior, os indivíduos espirituais invertem esse fluxo intencionalmente e cultivam uma conexão profunda com seu interior. Eles mudam o foco constante no que está fora para a exploração da sua paisagem interior. O insight é a importância de cultivar a consciência interior. O Sunim faz uma pergunta que nos leva a refletir. De todas as palavras que falamos a cada dia, quantas são realmente nossas e quantas são apenas ecos do que ouvimos antes? Com que frequência expressamos um pensamento verdadeiramente original? Será que isso existe? O insight aqui é estar atento à origem dos nossos pensamentos e palavras. Dentro de cada um de nós, sugere o livro, existe uma testemunha interior que observa calmamente tudo o que acontece, tanto dentro quanto fora. Desse lugar de silêncio e sabedoria, mesmo em meio à turbulência emocional, essa testemunha permanece imperturbável, clara e onisciente. O insight é a presença de um centro calmo e observador dentro de nós. Para dissipar as nuvens de pensamentos, a chave é trazer a nossa consciência por um momento presente. Os pensamentos tendem a se apegar ao passado ou se preocupar com o futuro. Ao nos ancorarmos no aqui e agora, os pensamentos naturalmente se acalmam. O insight principal é que a presença dissolve o pensamento excessivo. Em vez de se deixar levar por conversas negativas consigo mesmo, o conselho é olhar diretamente para as sensações desagradáveis com uma consciência calma, reconhecendo a sua natureza impermanente.
Tudo no universo está em constante mudança e por isso cada momento é precioso. Aprecie o presente. O insight é preciosidade do momento presente devido à sua impermanência. A mente, Sunim nos lembra, não consegue realmente manter dois pensamentos distintos ao mesmo tempo. Tente. Podemos ficar tão absortos pela raiva ou perdidos em nossos pensamentos que nem percebemos que isso está acontecendo. O insight aqui é a capacidade limitada da nossa atenção consciente. Mesmo quando estamos acordados, podemos operar no piloto automático, como sonâmbulos, agindo sem plena consciência. Só porque os nossos olhos estão abertos não significa que estamos verdadeiramente presentes. Estar acordado significa estar conscientemente presente no nosso campo de experiência, reconhecendo nosso estado mental antes que seja tarde demais. O insight aqui é a diferença entre a vigília física e a consciência. O Sonin usa o exemplo simples de comer. Muitas vezes, não percebemos que estamos cheios até terminarmos a refeição e nos levantamos da mesa. A base da prática espiritual é essa consciência de momento a momento. Estar consciente de um estômago cheio é, de certa forma, uma forma de mindfulness avançado? O insight aqui é que o mindfulness se estende das nossas ações cotidianas. Os nossos desejos conscientes nem sempre se alinham com os nossos anseios inconscientes. Podemos conscientemente lutar por uma coisa, mas descobrimos que ela não traz a satisfação que esperávamos. A meditação pode fornecer um caminho para a compreensão dos nossos desejos mais profundos e inconscientes. O insight aqui é que os nossos desejos conscientes e inconscientes podem ser diferentes. Enquanto nossa mente consciente pode perseguir conquistas externas como dinheiro e poder, o nosso inconsciente muitas vezes anseia por conexões mais profundas, como o amor altruísta, a harmonia, a alegria, a beleza, um senso do sagrado, paz e aceitação. Ouvir o silêncio nos permite ouvir essas vozes internas mais sutis. O insight aqui é que nossos anseios mais profundos geralmente estão além das buscas materiais. E nesse silêncio podemos perguntar: quem está ouvindo? O Sonin sugere que, em última análise, não existe um ouvinte separado, apenas o ato de ouvir em si. Quando observamos profundamente a água fluindo, uma flor desabrochando, podemos experimentar uma sensação de unidade com isso. O insight é a dissolução do eu separado na observação profunda. A graça natural e espontânea da nossa forma física requer, na verdade, muita complexidade biológica e neurológica subjacente. Da mesma forma, a nossa natureza iluminada existe como algo tão fundamental e natural como o ar que respiramos, que muitas vezes não temos consciência dela a menos que nos treinemos conscientemente para percebê-la. O insight aqui é que a nossa verdadeira natureza, como nosso ser físico, requer cultivo para ser plenamente apreciada. O Sonin conclui este capítulo com uma bela história sobre a mente original, que, sentindo-se solitária, se dividiu em duas. Mas, como essas duas mentes sabiam que eram originalmente uma, as suas interações pareciam um tanto artificiais. Era como jogar um jogo contra si mesmo. Então, as duas mentes decidiram esquecer a sua origem comum, fingindo não se conhecer. Com o tempo, elas até esqueceram o próprio acordo, esquecendo que eram, na verdade, uma só e mesma coisa. Isso, propõe o Sonin, é a condição fundamental da nossa existência. Nós esquecemos a nossa unidade inerente. O insight aqui é a unidade subjacente de todas as coisas, apesar da nossa separação percebida. Uma pessoa iluminada, tendo transcendido essa dualidade de você e eu, vê a vida como uma grande peça interconectada. É por isso que ela geralmente mantém um bom senso de humor, engajando-se no seu papel sem nunca se identificar totalmente com ele como uma realidade absoluta. A vida, conclui o Sonin, é como uma peça de teatro. Você recebe um papel para desempenhar e, se não gostar dele, lembre-se de que tem a liberdade de escolher outro. Agora vamos voltar nossa atenção para o terceiro capítulo. Paixão. O Sonin começa compartilhando as suas próprias experiências como um novo professor universitário. Ele se lembra vividamente do entusiasmo que sentiu com a perspectiva de compartilhar a sua paixão pela meditação budista com os alunos, da esperança de fornecer-lhes ferramentas valiosas para a compreensão da sua própria mente e para promover o bem-estar ao longo da vida. Ele reflete sobre o conceito budista de afinidade kármica, sugerindo que a sua conexão com esses alunos em particular não foi uma ocorrência aleatória, mas sim o resultado de conexões passadas e intenções compartilhadas. Essa perspectiva inicial aumentou seu senso de propósito e dedicação. Para aqueles que não estão familiarizados, a afinidade kármica neste contexto refere-se a uma conexão ou ressonância natural entre indivíduos devido a interações passadas ou caminhos espirituais compartilhados. O seu entusiasmo se traduziu num alto nível de compromisso. Ele atribuía mais trabalhos de casa do que os seus colegas, sentindo um forte desejo de transmitir o máximo de conhecimento possível num curto espaço de tempo. Ele era diligente na correção e devolvia as tarefas prontamente. Para além da sala de aula, a sua dedicação estendia-se à exigência de prática diária de meditação, com diários escritos, e a organização de inúmeras atividades extracurriculares, incluindo uma visita ao mosteiro e uma palestra numa igreja local sobre meditação vipassana. No entanto, à medida que o semestre progredia, o Sonin começou a notar que a sua intensa paixão estava a ter consequências negativas não intencionais.
Ele tinha assumido que a sua dedicação seria recebida com igual entusiasmo pelos alunos. Embora muitos alunos apreciassem as oportunidades que ele proporcionava, alguns começaram a sentir-se sobrecarregados e desmotivados. As tarefas foram ignoradas, as leituras foram superficiais e alguns questionaram abertamente a natureza obrigatória dos eventos extracurriculares. Essa falta de reciprocidade levou a sentimentos de decepção e até de mágoas por parte do Sunim. Ele sentiu que estava a investir tanto, mas os esforços não estavam a ser totalmente acolhidos. Isso levou a um período de importante autorreflexão. O insight.